E aí, irmão, aqui é o Marcel do Santo Papo e do Guerra da Sedução. E hoje é um dia de rolê. Hoje eu vou responder algumas das perguntas que vocês me mandaram essa semana. Entre elas vai ter alguma coisa sobre Pokémon GO, vai ter também sobre o que você fazer quando você fica com uma mulher, ela dá todos os sinais de que tá tudo ok, até descobre relacionamento, mas você descobre que ela está saindo com outro cara. Qual que é a real dessa história? O que você deve fazer? Você vai saber também nesse vídeo. E porque muitas vezes quando você marca um encontro, lá parece que foi tudo perfeito pra você, mas no outro dia as coisas não são bem assim. Aparentemente a garota não curtiu e acabou sumindo. Então cola em mim, porque durante o dia eu vou responder essas perguntas e vamos lá. Eu vou contar pra você a história do João. João é professor e uma das ex-alunas dele procurou ele, acabou rolando uma afinidade, eles acabaram se envolvendo. Em resumo, tava tudo ok, tudo legal. A menina estava num relacionamento no começo, aqueles de indas e vindas. Acabou ficando com o João, terminou com esse relacionamento. Apresentou inclusive o João para os pais dela. E em determinado momento ela falou pro João, João, ó, eu queria fidelidade, eu quero que a gente se respeite e tal. Ele dançou o ritmo da música, seguiu todas as regras, mas algo estranho aconteceu. Essa mulher, ela tava ficando com outro cara e o João descobriu. E ela tentando contato com ele por algumas semanas, ele ignorou, seguiu, digamos assim, a cartilha da sedução. Só que existe um problema. Ele falou que ele realmente gosta dela. Bom, João, o que eu posso falar pra você? Essa é uma questão, na minha opinião, de valores. O que passa a impressão quando você fala dessa mulher? De que ela é aquele tipo de mulher que eu falo bicho papão. Ela nunca está satisfeita. Por mais que ela se envolva com alguém, ela sempre vai estar procurando algo mais. Eu vou dar um exemplo pra você. Ela não estava num relacionamento. Apesar de indas e vindas, ela não acabou ficando com você, terminando esse relacionamento. Em teoria, você está vivendo o mesmo momento que esse cara. E, muito provavelmente, talvez esse próximo passe pelo mesmo do que você. E isso é uma das coisas muito comuns. Isso é mais uma questão de valor. Existe algo que você pode fazer que talvez dê resultado. Mas como eu disse, isso é algo da pessoa. Pode ser que funcione, pode ser que não, mas na sua situação vale a pena tentar. É isso que eu falo de micro experiências profundas. E o que são micro experiências profundas? Simples. Essa mulher, ela tá procurando sempre novas experiências. Eu não falo experiências sexuais, eu falo experiências mesmo emocionais, diversão, um estilo de vida bacana, né? Então, como que isso pode funcionar? Mas aí, meu irmão, vai da sua manha, ok? Porque não tem como eu te ensinar tudo aqui num videozinho, num vídeo resposta super curto. Ok, vamos lá. O que você tem que fazer, cara? Quando vocês não estão juntos, escassez, você me disse no e-mail que você está fazendo isso, está certo, escassez, não dá muito acorde e tudo mais. Porém, quando vocês saírem, a experiência que ela vai ter ao seu lado vai ser incrível. Você vai deixar ela degustar daquela noite, ela sentir aquela experiência, ou de uma tarde, ou de um passeio, ou de uma viagem, não importa. Só que, porém, quando vocês não estiverem próximos, novamente você, homem ocupado, você tem seus afazeres e seu mundo não gira ao redor dela. Quando você faz isso, que recado que você está passando para ela? Simples. Você está passando o seguinte recado. Cara, o negócio é o seguinte, você já viu que sair comigo é foda. Quando a gente tá junto, coisa é foda. Só que, pra você ter isso com mais frequência, é só num relacionamento. Certo? Então, João, essa é a dica que eu te dou, tá? Mas assim, meu irmão, pô, eu vou falar de acordo com a minha experiência, tá? Muitos relacionamentos que acontecem de forma errada. Quando eu falo um relacionamento acontecer de forma errada, é quando uma pessoa, você fica com alguém que está com uma situação mal resolvida, ou fica com alguém comprometido, essa pessoa, ela termina a relação para ficar com você. Infelizmente eu não conheço muitos casos em que isso acabou bem.
Porque como eu disse, se ela tá disposta a atrair de repente uma pessoa que ela ficou 4, 5 anos, que seja 1 ano, para ficar com uma pessoa que ela conheceu há poucas semanas, ou poucos dias, ou conheceu naquele momento, é realmente porque a pessoa não tem muito valor quando se trata de levar um relacionamento a sério. Agora eu vou responder mais uma pergunta. Essa pergunta é, por que muitas vezes quando você vai no encontro com uma gata, pra você foi maravilhoso, foi incrível, deu tudo certo, vocês conversaram, vocês ficaram, porém no outro dia o comportamento da gata mudou completamente e aparentemente ela não gostou tanto da noite como você. E por que isso acontece? Bom, muitos homens, eles não perceberam ainda que a cabeça das mulheres mudaram. Pra você ter uma ideia, quando eu comecei o Santo Papo em 2008, o foco dele era um público feminino. Tanto que se você cavar lá no blog, você vai ver que os artigos mais antigos, eles são direcionados para mulheres. E nessa época eu recebia e-mail pra caramba, e o e-mail mais típico das mulheres que eu recebi e-mail pra caramba de mulheres, hoje de homens, claro. Mas qual que era o e-mail que eu mais recebia? Era uma coisa mais ou menos assim: Marcel, eu saí pra balada, conheci um cara maravilhoso, bebi todas, acabamos saindo, ficando, fui no motel, dei pra ele, e no outro dia ele sumiu. E hoje eu recebo e-mails parecidos, porém de homens. A primeira coisa é que eu quero te dizer é que hoje as mulheres, elas se permitem mais ver qual que é. O que significa? Ela já tá ali com você no encontro, ela já gastou bastante energia conversando com você. Vocês estão ali, pô, hoje essa questão de ficar já não tem tanto tabu, as pessoas ficam só pra curtir. Fala, pô, já tô aqui mesmo, já tô com o cara, vou ficar com ele e ver qual que é. E nisso, de repente, a experiência entre vocês não foi tão legal. É difícil dizer em detalhes exatamente o que aconteceu, mas uma coisa que eu posso falar pra você. Se a noite acabou em sexo e a mulher não te procurou no outro dia, provavelmente, meu irmão, você focou em você e não na experiência da mulher. E isso pra mim é um dos pontos muito em comum quando a coisa acontece, quando rola sexo na situação. Porém, os motivos podem ser outros. Ali, de repente, nessa conversa que você teve nesse encontro, você pode ter exposto coisas que você não tinha feito antes, que nem, por exemplo, é importante você prestar atenção nisso. O que eu falei lá, ao vivo, que eu não tinha falado, por exemplo, quando eu estava conversando com ela no WhatsApp, que pode ter sido fator determinante para ela não continuar ficando com você. Algumas coisas, tá? Você abriu demais o jogo falando sobre o que você espera daquele encontro. Você tratou ela como se fosse uma namorada, alguém no qual você tinha um compromisso e talvez ela não estivesse preparada. Talvez você tenha feito o contrário, talvez você tenha ficado com ela, porém você não foi tão carinhoso assim, não foi uma experiência tão legal ter ficado com você. Talvez você tenha passado o sinal no timing errado. Talvez você tenha demonstrado algum tipo de crença que vai contra o da gata. Crenças pode ser várias, desde política, religiosa, opiniões, enfim, são coisas que estão enraizadas na nossa essência, que a pessoa acredita como verdade absoluta. Mexer com crença é complicado. Então, qual que é a dica que eu dou pra você? Use uma regra simples, 3-1, ouça 3 vezes mais do que você fala, porque você vai passar a percepção, não só a percepção, realmente você vai estar dando atenção. Veja o que você está fazendo de certo quando vocês estão conversando fora do encontro no WhatsApp, e veja o que você está fazendo de diferente no encontro pessoal, o que você fez de diferente. Provavelmente ali você vai encontrar o ponto em comum e vai evitar de cometer esses mesmos erros em encontros futuros. Bom, o próximo tópico que nós vamos conversar vai ser sobre Pokémon GO. Para a próxima dica, eu vou precisar de um especialista em Pokémon. Vamos ver onde a gente pode achar um perdido por aqui. Olha isso. Rhodes. Cara, eu preciso de você para um vídeo sobre Pokémon, cara. Sobre Pokémon eu entendo. Você vai ter que... Não, mas é Pokémon mais mulheres. Então você vai ter que abrir a caixa preta e contar seus segredos agora, mano. Vamos lá. Vamos lá. Então,
agora a gente vai à dica de como você pode estar conhecendo mulheres e estar vencendo a timidez utilizando o Pokémon GO. Eu tô aqui com o meu especialista em Pokémon, o Rhodes, do canal Nexo Algum, e ele que faz as edições do vídeo aqui do Santo Papo também. Então, para você estar conhecendo o canal dele, o link está na descrição desse vídeo. Aviso, você vai conhecer um universo paralelo, cara. Já tô te avisando já. A coisa lá é muito louca. Mas vamos ao que interessa. Assim, o Rhodes, eu vi que, tipo assim, não é até claro que tá rolando um maior fenômeno aí do Pokémon GO. Você tá aí na parada do sucesso jogando com a galera. E eu percebo que muitos caras que me acompanham meu trabalho aqui, eles têm muita dificuldade de uma coisa que vem muito antes da conquista, que é vencer a timidez, tá trocando uma ideia, tá conhecendo pessoas novas, né? E eu enxergo, apesar de eu não ser um jogador de Pokémon, eu enxergo o Pokémon GO como uma excelente ferramenta para isso. E você, como tá na parada aí, que dicas você pode dar pra galera? Cara, realmente é uma excelente ida direta ao ponto, assim, ó, porque o maior problema da timidez é o quê? Você não tem o que conversar com a pessoa, você não tem o primeiro assunto ali. E aí o que acontece? O Pokémon GO, ele é o primeiro assunto. Você já vai num lugar onde a galera se reúne pra jogar, nos Pokéstop mais famosos da cidade, vai ter uma galera, você já localiza, tipo assim, uma pessoa que você sente que tem a mesma afinidade, os mesmos gostos que você, e você já tem o primeiro assunto pra conversa, que você chega nela e começa a falar sobre o jogo, sobre que Pokémon que ela pegou, qual que você pegou, como que tá ali, se tá com lure, se tá legal o lugar pra caçar, e você já tem o primeiro assunto. Aí você, como você meio que sabe uma pessoa que tem a mesma afinidade que você, olhando pra ela e tal, a conversa vai fluindo, e quando você vê, você tá conversando com ela, vocês já estão trocando um papo e fluiu tudo naturalmente. Não, isso que é bacana, porque provavelmente ali onde você vai estar coletando Pokémon, como o Rhodes, vai ter uma galera que de repente vai ser da mesma tribo que você vai bater o olho, você vai se identificar com a galera. Então, você chegando lá, trocando uma ideia, e aí, que Pokémon que você pegou? Cara, você não precisa nem se preocupar, pô, o que eu falo agora? Cara, vocês estão fazendo lá todo mundo a mesma coisa, jogando Pokémon. Então, cara, acabou as desculpas. Acabou as desculpas, né, Rhodes? Com certeza. Não tem mais desculpa agora. Agora eu quero que vocês deixem aí nos comentários as histórias mais insanas de conhecer mulheres jogando Pokémon GO. Agora, só para discutir rapidinho os dois temas que nós conversamos. O primeiro, que foi daquele caso de você proporcionar micro experiências profundas. Isso você aprende no meu treinamento Guerra da Sedução Destruindo a Friendzone. Querendo ou não, João, essa situação que você tá é um tipo de friendzone, onde os elementos que compõem o sexual, isso possui, pois vocês estão ficando, e provavelmente existe ali a questão da segurança ligada à sobrevivência. Mas eu acho que o que talvez esteja pegando aí seja sentimento afetivo, certo? Para você ver que com o treinamento Guerra da Sedução Destruindo a Friendzone fica muito claro você identificar o seu problema e você saber exatamente o que você tem que fazer para resolver e, claro, tentar até a última gota, tentar todos os recursos para ficar com aquela gata, e as suas chances vão aumentar absurdamente. Então, meu irmão, mesmo que você não tenha aí uma amiga que você esteja afim, mas você deseja mudar de vida, você deseja saber quais são as armas para você não entrar na friendzone, isso é, armas para você conquistar as mulheres e ter o poder de escolha, Destruindo a Friendzone, www.destruindoafriendzone.com.br. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários a sua experiência com Pokémon GO. Se você conseguiu conhecer alguma gata, eu quero também que você deixe esse like aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, onde eu respondo a sua pergunta. E se é a primeira vez que você está aqui, inscreva-se. E se você tem aquele brother que fica te enchendo o saco, vive cheio de problema, não pega ninguém, já recomendo o Santo Papo para ele, para que você tenha um parceiro para sair com você, para treinar as suas habilidades sociais. Beleza? A gente se vê então num próximo vídeo. Até lá! Se você quiser enviar sua pergunta em vídeo, preferencialmente www.santopapo.com.br/rolê, beleza?